Vou adicionando a galera aí, tá? Pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar sobre gota úrica, né? Simplesmente gota ou gota úrica. A gota úrica é considerada uma artrite microcristalina, tá? Isso porque é uma doença reumática caracterizada por artrite, caracterizada por inflamação articular. Então, o que acontece principalmente na gota úrica é a inflamação articular. E a inflamação articular ocorre pela presença, pela deposição de minúsculos cristais dentro da articulação, ao redor da articulação, né, também nas estruturas periarticulares. Então, por isso, ela é classificada como uma artrite microcristalina, tá? Porque é uma doença que provoca inflamação articular e pela presença de minúsculos, de pequenos cristais de urato monossódico ou monourato de sódio nas estruturas articulares e periarticulares, tá certo? O nome gota úrica, existem duas teorias, né, quanto à origem do nome gota úrica. Gota pode estar relacionado ao pecado capital da gula, né, uma vez que a gota úrica afeta principalmente pessoas que excedem no consumo de bebida alcoólica de carne vermelha. Então, gula virou gota, né, gota úrica. E existe uma segunda hipótese, uma segunda teoria quanto à origem do nome gota úrica, que é a sensação que os pacientes que têm a doença apresenta de uma gota gelada pingando na articulação. Então, esse é um relato comum entre pacientes com gota úrica, né? Eles referem essa sensação de uma gota, né, constantemente pingando, gelada, pingando na articulação. Então, talvez o nome gota úrica tenha surgido daí também. Definição de gota úrica. Então, eu vou falar devagarzinho até para que vocês possam entender e possam copiar caso desejem. A gota úrica é um distúrbio no metabolismo das purinas, né, que é um tipo específico de proteína, e ela é caracterizada pela deposição, pela formação, pela deposição de cristais de urato monossódico ou monourato de sódio nas estruturas articulares, nas estruturas periarticulares e também no trato urinário. Então, tudo começa na gota úrica por uma hiperuricemia, pelo excesso de ácido úrico no corpo, pelo excesso de ácido úrico na corrente sanguínea. Esse excesso de ácido úrico na corrente sanguínea não necessariamente vai evoluir para gota, mas isso pode acontecer, sobretudo se a pessoa apresenta alguns outros fatores de risco, como predisposição genética para essa doença. Então, a doença é caracterizada pela deposição de cristais de urato monossódico ou monourato de sódio nas estruturas articulares, principalmente na membrana sinovial e na cartilagem articular, mas também nas estruturas periarticulares. Então, periarticulares são aquelas estruturas que estão ao redor da articulação. Essa deposição dos cristais de urato monossódico, né, o monourato de sódio, que acontece nas estruturas articulares, pode acontecer fora da articulação também, nos tecidos que estão ao redor da articulação, principalmente ligamentos e tendões. E essa deposição pode acontecer também no trato urinário, sobretudo na bexiga e na uretra. Tá? Então, vou repetir, né? Vocês estão pedindo no chat para que eu repita, vamos lá. Então, é um distúrbio no metabolismo das purinas e é uma doença caracterizada pela formação, pela deposição de cristais de urato monossódico nas estruturas articulares, sobretudo membrana sinovial e cartilagem articular, nas estruturas periarticulares, destaque para ligamentos e tendões, e nos tendões, principalmente naquele envoltório do tendão, que é chamado de bainha sinovial ou bainha tendínea, mas também no trato urinário, bexiga e uretra. Vocês podem acrescentar ainda na definição que a doença é marcada por períodos de atividade e remissão. Então, existem os períodos em que o processo inflamatório está mais intenso e os sinais inflamatórios são mais significativos. Seria um momento em que o paciente apresenta, durante 5 dias, 7 dias, 10 dias, muita inflamação e os sinais inflamatórios são bastante destacados. E é um período em que
ocorre mais restrição, limitação, incapacidade na realização das atividades do dia a dia. Depois do período de atividade, que dura entre 5 e 7, 5 e 10 dias, vem um período de remissão, um período de controle do processo inflamatório, de redução ou até mesmo abolição do processo inflamatório. Então, seria um momento mais tranquilo, com menos sintoma, ou até mesmo ausência de sintoma. Tá? Então, na gota úrica, né, nessa doença, nessa artrite microcristalina, alternam-se períodos de atividade e períodos de remissão. E a doença sempre começa na hiperuricemia. Tá? Então, a gota úrica sempre começa no excesso de ácido úrico no corpo. Agora, não quer dizer que todas as pessoas que têm hiperuricemia desenvolverão gota úrica, não é bem por aí, tá? Estima-se que, da população geral, né, da população mundial, 2 a 18% apresentem hiperuricemia. Então, 2 a 18% da população geral tem níveis elevados de ácido úrico na corrente sanguínea. Tá? E isso pode ser identificado em exame de sangue. Um exame de sangue normal, em que é pedida a análise, né, do ácido úrico, pode ser identificado uma hiperuricemia. Então, 2 a 18% da população geral tem hiperuricemia. E dos pacientes hiperuricêmicos, né, das pessoas que têm hiperuricemia, que é o excesso de ácido úrico na corrente sanguínea, 2 a 18% evoluirão para gota úrica. Tá? Então, 2 a 18% da população tem hiperuricemia, e dentre os hiperuricêmicos, dentre as pessoas que têm o excesso de ácido úrico, nem todas evoluirão para gota úrica. Pelo contrário, a menor parte delas vai desenvolver gota úrica, mais exatamente 2 a 18% destes, né, dos hiperuricêmicos, desenvolvendo um diagnóstico de gota úrica. Tá certo? Acho que estamos entendidos em relação à definição da doença. Então, é uma artrite microcristalina, por ser uma doença que provoca processo inflamatório na articulação e pelo fato da inflamação ter origem na formação de minúsculos cristais de monourato de sódio. É considerado um distúrbio do metabolismo proteico, um distúrbio do metabolismo das purinas, fazendo com que haja uma hiperuricemia, e essa hiperuricemia pode evoluir para a gota úrica. A gota úrica, que é a formação, a deposição dos cristais de monourato de sódio nas estruturas articulares, nas estruturas periarticulares, no trato urinário, no trato geniturinário também. Reforço que a deposição dos cristais acontece principalmente, né, em nível articular, intraarticular, na membrana sinovial e na cartilagem articular. Fora da articulação, né, ao redor da articulação, principalmente nos ligamentos e tendões. E nos tendões, principalmente, nos seus invólucros, nos seus envoltórios, nas bainhas tendíneas, nas bainhas sinoviais, principalmente, acontece a deposição desses cristais fora da articulação, né, nos tecidos periarticulares. E o trato geniturinário também pode evoluir para isso, tá? Tem uma pergunta da Adriele ali, se a gota pode provocar infecção urinária? Não, infecção não, né? Mas inflamação. Então, esses cristais, né, nas paredes da bexiga, nas paredes da uretra, podem provocar um dano, podem provocar uma lesão, né, nas paredes dessas estruturas do trato geniturinário, desencadeando um processo inflamatório, tá? Então, assim, indiretamente até pode-se pensar numa infecção, bem mais para frente, daria para fazer alguma correlação, né, estabelecer uma cadeia, chegando na infecção urinária, mas infecção urinária não, tá? A princípio seria uma inflamação. Aí essa inflamação até poderia evoluir para uma infecção, mas é mais adequado se pensar numa inflamação do trato urinário pela irritação provocada pela presença dos cristais de monourato de sódio nas paredes internas dessas estruturas que compõem o trato geniturinário, tá? E eu finalizei a definição falando que a doença começa numa hiperuricemia, obrigatoriamente, então todo mundo que tem gota úrica teve inicialmente hiperuricemia. E que a doença alterna períodos de atividade e remissão. Então, tem momento em que o processo inflamatório está presente, é intenso, e com isso sinais e sintomas são significativos, e é um momento em que a pessoa precisa ficar de repouso, precisa ser medicada, porque é um momento em que ela apresenta mais restrição, limitação, incapacidade, justamente porque o processo inflamatório na articulação e ao redor da articulação é significativo. Isso deve durar alguns dias, né, com repouso, com afastamento das atividades laborais, esportivas, com medicação, com correções realizadas na alimentação, na dieta,
Então, provavelmente 5 dias, 7 dias, 10 dias, essa pessoa vai estar melhor e inicia-se, então, um período de remissão. E ela fica na remissão por alguns meses. Então, ela vai ficar melhor, sem processo inflamatório articular ou com menos inflamação na articulação por alguns meses, tá? Até que ela decide fazer um churrasco no domingo. Ela come bastante carne vermelha, exagera na carne vermelha, exagera na bebida alcoólica. Isso eleva os níveis de ácido úrico e ela tem uma nova crise, inflamatória, ela tem um novo período de atividade da doença. Então, na segunda-feira, ela vai estar mal, né, porque pelo consumo exagerado no domingo, no churrasco de carne vermelha e bebida alcoólica, na segunda-feira, os cristais de monourato de sódio já estarão formados, seguirão sendo formados nas estruturas dentro e fora da articulação, desencadeando ali um processo inflamatório. Então, ela vai entrar num novo período de atividade da doença, vai ficar mais alguns dias mal, e aí depois inicia-se um novo período de remissão, e vai tendo essa alternância nos períodos de inflamação e intercríticos, né? Períodos de atividade, processo inflamatório exuberante, e período entre as crises, também chamado de remissão. Alguma dúvida, pessoal, em relação à definição de gota úrica? Então, assim, o que vocês precisam saber no momento é que a gota úrica é caracterizada pela deposição de minúsculos cristais de urato monossódico pelo excesso de ácido úrico no corpo. Associado a uma predisposição genética, associada a outros fatores, a hiperuricemia evolui para a gota úrica. E aí, na gota úrica, existe a deposição dos cristais de urato monossódico dentro, fora da articulação, desencadeando o processo inflamatório nesses tecidos. Principalmente nesses tecidos mais internos e localizados ao redor da articulação, como já foi mencionado. Em relação à epidemiologia, né, aos dados de prevalência e incidência da doença, os homens são mais afetados pela doença, na razão de 20 para 1, então quer dizer que a cada 20 homens com gota úrica, há apenas uma mulher com esse diagnóstico. Então, não é uma doença que acomete exclusivamente os homens, né, o sexo masculino, mas é uma doença que tem uma predileção, que tem uma preferência pelo sexo masculino, e isso tem a ver com fatores genéticos e tem a ver com uma alimentação. Em geral, quem exagera no consumo da carne vermelha, no consumo das bebidas alcoólicas, são os homens, né? Então, em razão disso, é mais comum gota úrica no sexo masculino do que no sexo feminino. E vejam que a diferença é significativa, né? A cada 20... Peraí, deixa eu dar uma bloqueada aqui, porque vocês estão querendo abrir uma apresentação aqui durante a minha apresentação. A cada 20 homens com gota úrica, uma mulher tem a doença. Costuma afetar homens sedentários, obesos ou com sobrepeso, né, porque são estes os homens que costumam apresentar excesso de ácido úrico no corpo, excesso de ácido úrico na corrente sanguínea, sedentários, né, e com idade, a instalação costuma acontecer entre 40 e 50 anos. Alguns livros falam de 30 a 60, mas a gente pode estreitar um pouco mais essa faixa etária, e a instalação da gota úrica costuma acontecer entre 40 e 50 anos. Tá? Geralmente começa com um processo inflamatório numa única articulação, súbito, né, do nada, assim, sem uma explicação aparente, surge um processo inflamatório significativo numa articulação, em apenas uma articulação, e muitas vezes no pé, e especialmente na primeira metatarsofalangiana, lá na base do hálux, no encontro do primeiro metatarso, do metatarso do hálux com a falange proximal. Ali onde acontece o joanete, né, onde costuma acontecer inflamação na gota úrica. A gota gosta dessa articulação, em geral ela afeta principalmente essa articulação, e ela começa lesando essa articulação. Tá? Então, inflamação da primeira metatarsofalangiana, na base do hálux, é bastante comum nos pacientes com gota úrica. E é tão comum o acometimento da primeira metatarsofalangiana que existe um nome específico para a dor na primeira metatarsofalangiana por uma artrite provocada pela gota úrica, chama podagra. Vou digitar aqui para vocês, ó, podagra. Então, podagra, né, nome difícil, corresponde à presença de dor por inflamação pela gota úrica da primeira metatarsofalangiana, tá? Especificamente
pela inflamação, pela gota úrica da primeira metatarsofalangiana. Então, existe um nome específico para dor provocada por um processo inflamatório gerado pela gota úrica na primeira metatarsofalangiana. Então, por aí a gente tem uma ideia de que a gota úrica afeta as articulações do pé e afeta com muita frequência essa articulação do hallux, primeira metatarsofalangiana. Tá, eu acho que os principais dados epidemiológicos foram passados. Então, em relação ao sexo, homens mais atingidos do que as mulheres, na razão de 20:1. Em relação à idade de instalação, a doença costuma surgir entre 40 e 50 anos, e eu dei um perfil, né, dos homens que têm a gota úrica. Em geral, são homens obesos, né, ou com sobrepeso e sedentários. Né, pessoas inativas são mais acometidas pela gota úrica do que as pessoas ativas. Quanto à etiologia, existe uma classificação, eu vou apresentar a etiologia por meio dessa classificação para vocês. Existe uma classificação para a gota úrica que leva em consideração a presença, a ausência de causa conhecida. Quando a gota úrica é idiopática, né, não tem uma causa muito clara, não tem uma causa definida, poderia estar associada a fatores genéticos ou a erros alimentares, essa gota é considerada primária, tá? Correspondendo, vou repetir, a 95% dos casos. E a gota úrica secundária é a gota que tem origem numa outra doença. E aí nós pensamos principalmente naquelas doenças que afetam o fígado, comprometendo a eliminação do ácido úrico, né, pela urina. Então, aquelas doenças que aumentam a produção do ácido úrico no corpo, ou então aquelas doenças que diminuem a eliminação do ácido úrico, todas elas fazem com que haja uma retenção do ácido úrico e favorecem o aparecimento da gota úrica. Tá? Então, a gota úrica ela pode ser primária, é a idiopática, é a que tem um fundo genético, é a que acontece por questões alimentares, né, por erros na alimentação, principalmente pelo excesso no consumo de proteínas, carne vermelha, bebida alcoólica principalmente, correspondendo a 95% do total de casos de gota úrica. E a secundária, correspondendo a apenas 5% dos casos, é a gota úrica que tem uma causa definida, é a gota que começa numa outra doença, como diabetes, hipertensão, alguma doença reumática outra que compromete o funcionamento renal. E se o rim não estiver funcionando bem, não estiver eliminando adequadamente o ácido úrico vai ficar retido no corpo. Se tem um aumento na quantidade de ácido úrico no corpo, uma hiperuricemia, e a hiperuricemia, como a gente já viu, e a gente vai estudar mais ainda a respeito na fisiopatologia, pode evoluir para gota úrica, tá? Lembrando que não necessariamente quem tem gota úrica quem tem hiperuricemia vai ter gota úrica, mas todas as pessoas que têm gota úrica apresentavam inicialmente uma hiperuricemia. E eu vou repetir os números. 2 a 18% das pessoas que 2 a 18% da população tem hiperuricemia. E das pessoas que têm hiperuricemia, 2 a 18% terão a doença, terão a gota úrica. Tá bom? Com relação à fisiopatologia, né? Como a doença se instala e como ela evolui. Então, tudo começa numa hiperuricemia. Né? A hiperuricemia é provocada pelos fatores de risco citados. Como, por exemplo, obesidade, como, por exemplo, sedentarismo, a alimentação imprópria, né, rica em proteína, rica em purina, como, por exemplo, carne vermelha e bebidas alcoólicas, ou então até por fatores desconhecidos, por fatores ainda não muito bem compreendidos. Então, essas coisas gerariam a hiperuricemia. E a hiperuricemia não necessariamente vai evoluir, mas pode evoluir para a gota da seguinte maneira. Quem tem excesso de ácido úrico no corpo tem, ou pode ter, um aumento nos níveis de ácido úrico dentro da articulação, no líquido sinovial. Com isso, pode acontecer a solidificação desse ácido úrico na articulação e a formação, a deposição dos cristais de urato monossódico dentro da articulação, mas também nesses tecidos que envolvem a articulação. A presença desses cristais de urato monossódico ou monourato de sódio dentro, ao redor da articulação,
vai provocar inflamação nesses tecidos, né, gerando artrite, né, algo que é extremamente característico da doença. Após muitos anos tendo inflamação na articulação, dentro da articulação, desencadeada pelo acúmulo de cristais de urato monossódico nas estruturas internas e mais externas da articulação, a tendência é que tenha início uma degeneração nessa articulação afetada. Então, pode ser que aconteça, depois de muitos anos com a doença, claro que isso não vai acontecer no primeiro ano, nos primeiros momentos da doença, mas talvez futuramente, após alguns anos com a doença, a tendência é que ocorra uma osteoartrose. Então, a articulação ela é constantemente agredida, então, recorrentes períodos de atividade, né, recorrentes crises inflamatórias na articulação poderiam desencadear uma degeneração da articulação. Ou seja, uma osteoartrose secundária à gota úrica é possível após alguns anos com essa doença. Eu costumo fazer esquema, né? Aqui não vai ter jeito de fazer um esqueminha para vocês, tá? Mas pensem comigo. Então, fatores de risco da gota úrica provocando a hiperuricemia, o excesso de ácido úrico no corpo. Tendo hiperuricemia, pode acontecer, não necessariamente vai, o aumento do ácido úrico no líquido sinovial, o aumento do ácido úrico dentro da articulação. Com o aumento do ácido úrico dentro da articulação, pode acontecer, tem-se, né, a diminuição da solubilidade, então o líquido sinovial ele fica mais grosso e pode acontecer a solidificação, pode acontecer a formação de cristais de monourato de sódio e ao redor da articulação costuma acontecer na membrana sinovial e na cartilagem articular. Aí esses minúsculos cristais são corpos estranhos, que estão presos a essas estruturas articulares e periarticulares. Esses corpos estranhos irritariam, lesariam essas estruturas, provocando nelas processo inflamatório. Então é aí que acontece a artrite, é aí que acontece a inflamação, dentro e fora da articulação pela gota úrica. Após muitos anos com a doença, né, com a doença crônica, após recorrentes inflamações da gota úrica, pode acontecer uma degeneração nessa articulação, uma osteoartrose. E aí a osteoartrose seria secundária, porque a osteoartrose secundária é aquela que começa numa outra doença, né? Então a gota úrica estaria desencadeando a osteoartrose, e com isso essa osteoartrose é secundária. Tá? Então, em linhas gerais, é assim que evolui a gota úrica, é assim que uma hiperuricemia não necessariamente vai, mas pode evoluir para uma gota úrica e para uma gota úrica mais crônica, chegando a uma degeneração articular, chegando a uma osteoartrose. Tá certo? Bom, então o que a gente já viu até o momento? Definição de gota úrica. Primeiro eu contei toda uma história, fiz uma introdução, né, expliquei a origem do termo gota úrica, que existem duas teorias, duas hipóteses, né, para o nome gota, né, pode estar relacionado com o pecado capital da gula, então o excesso de bebida alcoólica, o excesso de carne vermelha, né, poderia desencadear a gota úrica, né, então por isso gota, né, vem partindo da palavra gula, né, que seria um pecado capital, que tem tudo a ver com a instalação da gota úrica, e a sensação que os pacientes com gota úrica têm de uma gotinha gelada, né, de gotinhas geladas pingando dentro da articulação, né, gerando um desconforto constante na articulação. Então, essa sensação de gota gelada, né, de gotejamento gelado na articulação, poderia também explicar o termo gota. E eu falei que a gota úrica é uma artrite microcristalina, porque é uma doença que provoca inflamação articular a partir da formação, da deposição de minúsculos cristais nas estruturas articulares, principalmente, não só, mas principalmente. Aí eu defini gota, eu falei que é uma doença caracterizada pela deposição de cristais de urato monossódico nas estruturas articulares, nas estruturas periarticulares, com possibilidade de acometer o trato urinário, o trato geniturinário também. E eu falei que ela começa numa hiperuricemia necessariamente, mas que nem todos que têm hiperuricemia desenvolverão gota úrica, né? 2 a 18% das pessoas que têm hiperuricemia vão ter gota úrica, vão desenvolver gota úrica com o passar do tempo. Aí eu falei da epidemiologia, que os homens são mais atingidos, que existe um maior risco de homens obesos, homens com sobrepeso desenvolverem a doença, porque os distúrbios renais são mais prováveis nestes homens, diabetes e hipertensão acometem principalmente homens sedentários e obesos, e diabetes e hipertensão são
doenças que afetam o funcionamento renal e que podem atrapalhar a eliminação do ácido úrico pelo rim, né, através da urina, aumentando, gerando uma retenção de ácido úrico, aumentando os níveis de ácido úrico na corrente sanguínea. Apresentei a vocês a classificação em primária, secundária, quanto à etiologia, né, com a gota úrica primária bem mais comum, né, que seria a gota úrica idiopática, sem uma causa conhecida, a que teria relação com alteração genética e com alimentação, e 5% apenas do total de pessoas com gota úrica com a gota do tipo secundária, que é uma gota que começa em alguma outra doença, como, por exemplo, diabetes, hipertensão e outras, principalmente outras que afetam o funcionamento renal, tá? E aí, na fisiopatologia, vimos que a doença começa numa hiperuricemia, que a hiperuricemia pode fazer com que os níveis de ácido úrico na articulação sejam aumentados. Com isso, o líquido sinovial fica mais grosso, ele fica mais viscoso, existe uma redução na solubilidade do líquido sinovial, e aí pode acontecer a solidificação e a formação dos cristais de monodato de sódio, e eles se depositariam nas estruturas articulares, ao redor da articulação, principalmente membrana sinovial, cartilagem articular, ligamentos e tendões. E aí isso desencadearia processo inflamatório nessas estruturas mais internas, mais externas da articulação. E essa artrite, ela costuma se cronificar e mais tarde, pelas constantes agressões sofridas pela articulação, pela gota úrica, pelas inflamações da gota úrica, uma osteoartrose tende a aparecer. A doença tem 4 estágios clínicos, tá? Então, existem 4 etapas, e essas etapas acontecem na ordem que eu vou citar para vocês. Então, o primeiro momento da doença é a hiperuricemia sintomática. Então, quem tem hiperuricemia não tem gota úrica ainda, né? Mas pode desenvolver gota úrica porque tem esse pré-requisito de aumento do ácido úrico, das taxas de ácido úrico na corrente sanguínea. Só que, assim, a hiperuricemia não gera sintoma, né? Os sintomas surgem quando a hiperuricemia se transforma numa gota úrica, desencadeia uma gota úrica e surgem as inflamações relacionadas à gota úrica pela irritação provocada pelos cristais de mononato de sódio nas estruturas mais internas e mais externas da articulação. Então, tudo começa por uma hiperuricemia, tudo começa por uma hiperuricemia assintomática. Então, a pessoa tem excesso de ácido úrico no corpo, mas ela ainda não tem gota mesmo não. Seria alguma coisa, essa fase seria uma etapa que antecede a gota úrica, tá? Mas é considerado um estágio clínico, uma das fases da doença. Então, primeiro, essa primeira etapa chamada hiperuricemia assintomática. Então, a pessoa tem hiperuricemia, mas ainda não tem a gota úrica em si, e ela não tem sintomas, tá? Porque o excesso de ácido úrico no corpo, por si só, não provoca sintomas. Aí vem a segunda fase, agora sim a gota está presente, chamada de artrite gotosa aguda. É engraçado esse termo, né, gotosa, né, mas é porque tem relação com a gota. Então, o que seria a artrite gotosa aguda? Aí já tem a deposição dos cristais pela gota úrica, né, nas estruturas articulares e periarticulares, e a pessoa já tem artrite, já tem inflamação na articulação por conta da gota, por conta da deposição dos cristais de mononato de sódio, né, dentro e fora da articulação. Então, por isso chama artrite gotosa aguda, porque já existe a artrite, agora já existe a gota mesmo. Agora já existe a artrite, né, inflamação articular, inflamação aguda significativa, que vai durar cerca de 7 dias, provocada pela gota úrica. Então, de novo, primeira fase seria uma pré-gota, é chamada de hiperuricemia assintomática. O segundo estágio clínico da doença é conhecido como artrite gotosa aguda, né, porque se tem processo inflamatório articular de forma aguda e relacionada à presença da gota úrica. A terceira fase, o terceiro estágio, é chamado de gota intercrítica. Intercrítica porque é o período entre as crises, corresponde ao período de remissão. Então, terminou a artrite gotosa aguda, terminou aquele período de atividade, de intenso processo inflamatório articular, a pessoa vai ficar durante alguns meses, muito provavelmente, isso vai depender muito dos hábitos da pessoa, do estilo de vida da pessoa, se ela trata, se ela não trata, se ela se cuida ou se ela não se cuida.
Então, pode ser que dure 6 meses, pode ser que dure 1 ano, esse período entre as crises, né? Por isso chama gota intercrítica, né? Porque é o período de remissão, é o período em que as coisas estão relativamente bem, uma vez que o processo inflamatório foi controlado. Ele foi completamente debelado, ou então ele foi significativamente reduzido, e aí com isso a sintomatologia diminui, e a pessoa tem menos restrição, menos limitação, ela consegue fazer mais normalmente as suas tarefas, as suas atividades do dia a dia. E o último estágio clínico é chamado de gota tofácea crônica. Então agora a pessoa já apresenta gota há muito tempo, ela tem gota úrica há muitos anos, essa gota já é crônica, e tofácea, porque nesse estágio clínico, nesse momento da doença, os tofos estarão presentes. Tofos, a gente escreve assim. Ó. O que é tofo? Tofo é o acúmulo, é uma massa de cristais de urato monossódico dentro e fora da articulação, e é possível ver esse tofo. Aí fica, quando o cotovelo, por exemplo, é afetado, né, pela artrite da gota úrica, geralmente se forma um volume aqui atrás da articulação do cotovelo. Então, existe um acúmulo de cristais de urato dentro, fora da articulação do cotovelo, e esse volume é aparente, você consegue ver, você consegue palpar, você consegue sentir esse acúmulo de cristais de urato monossódico, classificado como tofo. Então, o tofo aparece quando a doença é crônica, quando a doença está mais estruturada, quando o problema é mais grave, quando já existe um acúmulo de cristais de monourato de sódio dentro e fora da articulação. Aí já alguém vai perguntar assim, então faz a retirada cirúrgica? Mas assim, gente, o paciente continua tendo gota, ele vai continuar tendo inflamações recorrentes na articulação, vai continuar acontecendo a deposição dos cristais de monourato de sódio e vai acabar acontecendo o acúmulo e a tendência que o tofo volte a se formar. E o tofo não é só uma questão estética, né? Não é só, porque é feio, que fica aqui atrás. Não, é principalmente a questão funcional, né? Ter um volume, uma massa de cristais de monourato de sódio na frente do joelho, atrás do cotovelo, atrás do punho, na face posterior das articulações da mão, das articulações do pé. Claro, isso é feio, é esteticamente feio, mas principalmente compromete a mobilidade da articulação, deve gerar dor, deve comprometer a mobilidade, deve gerar déficit funcional, dificuldade na realização das atividades do dia a dia. Então, vamos novamente aí. A gente está tendo tempo para ver e rever. Então, vamos de novo aos 4 estágios clínicos da gota úrica. O primeiro estágio, o nome é hiperuricemia assintomática. Então, a pessoa tem hiperuricemia, ela não tem a gota em si, mas ela está prestes a desenvolver a gota. E ela não tem sintomas ainda, porque a hiperuricemia, por si só, não provoca sintomas. Então, o nome desse primeiro estágio clínico, desse primeiro momento da gota úrica, hiperuricemia assintomática. A segunda fase, o segundo estágio clínico, é chamado de artrite gotosa aguda. Então, caracterizado por inflamação articular aguda provocada pela gota. Então, agora já tem a gota mesmo, e já tem inflamação e já tem sintomas relacionados à gota. Né? Principalmente os sintomas inflamatórios estarão presentes. E sinais fisiológicos, dor, calor, rubor, edema, e isso, claro, vai comprometer a mobilidade da articulação e vai comprometer a funcionalidade daquele segmento. Terceira etapa, terceiro estágio clínico, é chamado de gota intercrítica, né? Porque é aquele período entre as crises, o que a gente chama de período de remissão, né? Que deve durar alguns meses, que é um período mais tranquilo, em que o processo inflamatório é menor, os sinais e sintomas são menores e o paciente apresenta menos restrição na realização das atividades diárias. E, por fim, o quarto estágio, que vai aparecer só depois de muitos anos com a doença, chamado gota tofácea crônica. Então, gota crônica porque a doença está presente há muito tempo, acompanha esse paciente há muitos anos. E tofácea porque nesse estágio clínico os tofos aparecem, os tofos acontecem. Tofo, que é o acúmulo dos cristais de urato, formando uma bolsa, uma massa de cristais de monourato de sódio nas articulações afetadas. Muitas vezes nas áreas extensoras das articulações atingidas, por isso muitas vezes atrás do cotovelo, na frente do joelho, na face posterior do punho,
na face posterior dos dedos da mão, face dorsal dos dedos do pé. Costuma ser assim. O quadro clínico, ele vai ser apresentado junto com o diagnóstico, tá? Porque o diagnóstico estabelecido pelo Colégio Americano de Reumatologia leva em consideração especialmente sinais e sintomas característicos da doença. Então, eu vou falar ao mesmo tempo do diagnóstico, utilizado pelo mundo, estabelecido pelo Colégio Americano de Reumatologia, e vou apresentar para vocês o quadro clínico, tá? De uma vez só tudo isso. Não é fácil aprender, decorar o critério do Colégio Americano de Reumatologia para o diagnóstico da gota úrica, tá? São, ao todo, 14 manifestações. Então, precisaríamos decorar 14 manifestações, sendo que 2 delas são maiores, são mais importantes, e 12 manifestações são menores. Então, existem 2 manifestações maiores para o diagnóstico da gota úrica, por esse critério estabelecido pelo ACR, Colégio Americano de Reumatologia, e 12 manifestações menores. Caso a pessoa apresente uma das manifestações maiores, ela já é diagnosticada com gota. Caso ela não apresente nenhuma das 2 manifestações maiores, mas apresente 6 ou mais das manifestações menores, ela é diagnosticada com gota também, pelo menos a partir desse critério dado pelo Colégio Americano de Reumatologia, tá? Então, existem 2 manifestações maiores, tendo uma das manifestações maiores, recebe o diagnóstico. Porque são situações extremamente comuns. A gota úrica são situações que acontecem só na gota úrica. Então, se a pessoa tiver uma dessas 2 manifestações maiores, ela já é diagnosticada com a doença. Ou então, se ela não tiver, o que é pouco provável se ela tiver a doença, mas pode ser que ela não tenha nenhuma manifestação maior, mas apresente pelo menos 6 das 12 manifestações menores. Ela vai receber o diagnóstico de gota úrica ainda assim, tá? Também recebe o diagnóstico de gota, caso não tenha nenhuma das manifestações maiores, mas tenha pelo menos 6 das manifestações menores. Então, e aí, vou fazer a leitura dessas manifestações, desses critérios, maiores, menores, e aí vocês vão ficar conhecendo os principais sinais e sintomas da doença. Agora, eu falei várias vezes que ela é caracterizada por artrite, por inflamação articular. Então, é de se imaginar que os sinais logísticos estarão presentes. Que os sinais inflamatórios fazem parte das principais manifestações clínicas da doença. Então, dor, calor, rubor, edema, comprometendo a mobilidade, comprometendo a função, sem dúvida alguma, alguns dos principais sinais e sintomas dessa doença. Quais são os 2 critérios maiores? A presença de cristais de monourato de sódio no líquido sinovial durante a crise, enquanto a pessoa está tendo uma artrite aguda, um processo inflamatório agudo na articulação. Essa análise do líquido sinovial é feita a partir de uma punção. Então, faz-se uma punção, né, coloca-se uma agulha dentro da articulação, se puxa um pouquinho do líquido sinovial, e esse líquido sinovial é analisado microscopicamente. Se na análise laboratorial, na análise pelo microscópio, ficar confirmada a presença de cristais de urato monossódico no líquido sinovial, né, na vigência da crise, enquanto a crise está acontecendo, fecha-se o diagnóstico de gota úrica, porque isso só acontece na gota, né, a presença de cristais de monourato de sódio dentro da articulação, né, no líquido sinovial, enquanto a pessoa está tendo uma artrite aguda, enquanto a pessoa está tendo um processo inflamatório importante na articulação, isso só acontece na gota úrica. Então, esse seria o primeiro critério maior, a primeira manifestação maior. São 2. A segunda manifestação maior é a confirmação da presença de tofos. Aí, para se ter certeza absoluta, né, que aquele volume que a pessoa tem na articulação refere-se a um tofo, né, o acúmulo de cristais de urato, precisa ser feita uma biópsia do tecido. Então, abre-se essa bolsinha, retira-se um pouquinho desse conteúdo, né, dessa parede, dessa massa, desse volume, e se faz a análise. Se ficar confirmado que aquilo ali é tofo, que aquilo ali está ocorrendo, aquele volume está ocorrendo pelo acúmulo de cristais de urato monossódico, né, ou de monourato de sódio, também fica confirmada a presença da gota úrica, tá? Então, essas são as 2 manifestações maiores. A pessoa pode ter as 2 manifestações maiores
Pode, tá? Se for um quadro mais recente de gota úrica, provavelmente vai ter só a primeira dessas duas manifestações maiores. Agora, se a pessoa já está no quarto estágio da doença, a gota é crônica, a pessoa tem gota úrica há muito tempo, aí provavelmente ela vai ter essas duas manifestações maiores. Quais são as duas manifestações maiores? Não precisa ter as duas, tá? Se tiver uma delas, já é classificado, diagnosticado com gota úrica. Confirmação da presença de tofos e certeza da existência de cristais de monorato de sódio no líquido sinovial, né, a partir de uma punção, de uma análise microscópica, durante a vigência da crise, né, durante um processo inflamatório agudo da articulação. E as 12 manifestações menores. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Na página 202 do nosso livro tem essas 12. Eu não vou cobrar de vocês, tá? Que vocês decorem as manifestações menores, que vocês decorem esse critério. Agora, muitas vezes o critério, na maior parte das vezes, o critério de gota úrica já vem na presença de um ou de dois, né? Dos dois critérios maiores. Então, os critérios maiores é bom vocês saberem. Confirmação não é suspeita, não, tá? Tem que ter a confirmação a partir de biópsia da presença de tofos na articulação. Então, certeza absoluta, confirmada por biópsia, de que aquela massa relaciona-se ao acúmulo de cristais de urato monossódico na articulação. Confirmação, não é suspeita. Suspeita é manifestação menor. Enquanto você acredita que aquilo é um tofo, não tem certeza porque não se fez uma biópsia, então fica só no campo da suspeita. Enquanto é suspeita, é critério menor, não é critério maior. Então, confirmação da presença de tofo a partir de biópsia, né, de análise de um pouco, né, daquele tecido, a parede daquele tecido, daquela massa, e a presença de cristais de monorato de sódio, e a presença confirmada, né, a partir de punção, a partir de análise microscópica, da presença de cristais de monorato de sódio no líquido sinovial durante uma crise de inflamação articular. Então, essas duas manifestações maiores vocês devem conhecer. Até porque muitas vezes o diagnóstico já é estabelecido por aí. Especialmente a partir da primeira manifestação que eu citei no início, que é a presença no líquido sinovial dos cristais de monorato de sódio. A segunda alteração maior, ela só vai estar presente em pessoas que têm gota úrica há anos, tá? Há mais tempo. Quais são os 12 critérios menores? Inflamação articular súbita. Vou colocar o livro aqui assim. Inflamação articular súbita. Mais de uma crise de artrite aguda. Então, assim, vou explicar logo cada uma dessas manifestações menores. Então, se a pessoa apresenta um processo inflamatório súbito e inexplicado em uma articulação, especialmente se for do pé, é um critério menor. Gente, não basta ter um critério menor. A pessoa tem que apresentar pelo menos 6 dos critérios menores, caso ela não tenha nenhuma manifestação maior para ser diagnosticada com gota úrica. Então, a primeira manifestação menor, inflamação articular súbita. A segunda, mais de uma crise de artrite aguda. Então, a pessoa teve inflamação articular súbita mais de uma vez. Comprometimento monoarticular, né, o acometimento de uma única articulação. Isso pode acontecer nas fases iniciais da doença, né, nos primeiros estágios da doença, com inflamação muitas vezes só da primeira metatarsofalangiana, né, de uma das articulações metatarsofalangianas. Rubor local, né, que é a presença de vermelhidão, então um rubor na articulação sugere que ali existe processo inflamatório, e essa inflamação, claro que não necessariamente vai estar relacionada à gota úrica, mas pode estar sendo provocada pela gota úrica, então pode ser uma inflamação gerada pela gota úrica, e esse rubor local poderia estar associado à gota. Gente, por isso que não basta uma das manifestações menores, tem que ter 6 ou mais. Porque rubor local, qualquer doença que provoque, que seja caracterizada por inflamação da articulação, provoca rubor local, né? Então, precisamos de pelo menos 6 das manifestações menores, das 12 menores, para diagnosticá-lo com gota úrica. O comprometimento da primeira metatarsofalangiana seria um outro critério menor. O comprometimento da primeira metatarsofalangiana de modo unilateral, porque quando acomete bilateralmente, a primeira metatarsofalangiana do pé direito, a primeira metatarsofalangiana do pé esquerdo, então as duas metatarsofalangianas, né, dos hálux sendo afetadas, a gente pensa numa artrite reumatoide. Na artrite reumatoide,
o acometimento costuma ser simétrico, né? Ele costuma acontecer bilateralmente. Já na gota úrica, muitas vezes o acometimento é assimétrico, não se respeita muito isso. Não é porque a pessoa tem inflamação do joelho direito que ela vai ter, por gota, que ela vai ter do esquerdo, tá? Longe disso. Enquanto na artrite reumatoide o acometimento costuma ser simétrico, aqui na gota úrica o acometimento muitas vezes é unilateral, é assimétrico, afeta uma articulação só de um lado, não afeta a irmã, né, a mesma articulação contralateral. O comprometimento tarsal unilateral, que seria o comprometimento do tarso, né, do tornozelo, então a presença de inflamação em um dos tornozelos, né, que fala em comprometimento tarsal unilateral, a suspeita da presença de tofos. Qual que é a diferença dessa manifestação menor para a manifestação maior, confirmação da presença de tofos? Gente, a suspeita, enquanto se tem suspeita, não se tem a certeza de que aquilo é um tofo, que aquilo é uma massa de cristais de monourato de sódio, enquanto é só suspeita, é manifestação menor, porque aquele volume pode ser alguma outra coisa, não necessariamente é um tofo. Agora, quando você tem certeza de que aquilo é um tofo, isso pode ser conseguido através de biópsia, aí, gente, tofo só acontece na gota úrica, então passa a ser critério maior. Com essa manifestação, apenas já se fecha o diagnóstico de gota úrica. Hiperuricemia. Eu falei para vocês que nem todos os pacientes hiperuricêmicos, as pessoas que têm excesso de ácido úrico no corpo, superior a 400, eu não me recordo agora a unidade, mas superior a 400 unidades no sexo masculino, superior a 360 unidades no sexo feminino, tem hiperuricemia, certo? Mas não necessariamente quem tem hiperuricemia evolui para gota, né? Precisa ter uma predisposição genética associada, precisa ter hábitos de vida que favorecem o aparecimento da gota, que vai se somar, né, à hiperuricemia para que a gota úrica se instale. Então, olha só, hiperuricemia é critério menor, porque talvez a pessoa tenha hiperuricemia, mas não tenha gota. Por isso que hiperuricemia não pode ser maior. Porque nem todos os pacientes com hiperuricemia evoluem para gota, pelo contrário, é uma parte reduzida, menos de 10%, a literatura fala, entre 2% a 18% dos hiperuricêmicos evoluindo para gota úrica. Faltam 3, né, já foram 9 alterações, são 12 alterações menores ao todo. Edema articular assimétrico, visto ao raio-x, então, quando no raio-x é possível ver que existe um derrame articular, existe uma mancha na articulação que sugere a presença de um derrame de um edema, critério menor. Cistos subcondrais, vistos ao raio-x, aí você diz, mas cisto subcondral é consequência da osteoartrose. Sim, mas aqui se está pensando numa gota úrica presente há muito tempo que já desencadeou uma osteoartrose secundária. Então, seria possível, nesse caso específico de gota crônica, né, que já induziu, né, a instalação de uma osteoartrose, cistos subcondrais, alterações radiográficas que são características da osteoartrose. E, por fim, a 12ª manifestação menor, cultura negativa na vigência da crise. Cultura negativa significa a ausência de bactéria, tá? Isso seria possível, né, determinar se existe ou não bactéria associada ao aparecimento da inflamação articular a partir de uma análise do líquido sinovial. Então, fazendo uma análise do líquido sinovial, sendo encontrada bactéria no líquido sinovial, não preenche esse critério menor, tá? Então, muito provavelmente, não é gota úrica, é um processo inflamatório desencadeado por uma infecção, pela presença de uma bactéria na articulação. Então, seria cultura negativa na vigência da crise. Então, tem-se certeza que a inflamação articular não tem relação com a presença de bactéria. Não necessariamente é gota úrica, tá? Mas pode ser gota úrica, por isso que é um critério menor e não um critério maior. Tá bom? Então, vejam, são 2 nesse critério de diagnóstico para a gota do Colégio Americano de Hematologia. São 14 alterações ao todo, né? Sendo 2 manifestações maiores, ou 2 critérios maiores, e 12 critérios menores. Como se faz o diagnóstico a partir dessas alterações? Vocês precisam saber não apenas que existem 2 manifestações maiores, 12 menores. Vocês têm que saber que, caso a pessoa apresente uma ou mais das 2 manifestações maiores, ela recebe o diagnóstico de gota, ou então, caso ela não tenha nenhuma manifestação maior, mas pelo menos 6 das manifestações menores. Se ela tiver
Um critério maior e 5 menores. Tem gota? O que vocês acham? Se quiserem digitar no chat aí, S, N, S para sim, N para não, o que vocês acham? A pessoa tem uma manifestação maior e tem 5 menores. Tem gota ou não? Pode responder, sem medo de ser feliz. Quando vocês digitam, eu tomo água. Mas se vocês não digitarem, eu não respondo. Tá, o Vitor se pronunciou ali. O Vitor colocou aqui. A Poliana também. Então, vocês acham que sim. Mas não tem que ter pelo menos 6 dos critérios menores para ser diagnosticado com gota? Gente, pelo menos 6 quando a pessoa não tem nenhum critério maior. No meu exemplo, né, nesse caso clínico, a pessoa tem uma manifestação maior. Ela não precisava ter nenhuma manifestação menor. Só com essa maior, ela já seria diagnosticada com gota úrica. De lambuja, ela apresenta 5 manifestações menores também. Tá? Então, vocês estão certos. Poliana, Vitor, tá? Vocês acertaram. Então, tendo uma manifestação maior, pessoal, pronto, fez-se o diagnóstico, né? Não precisa continuar investigando. Na verdade, a gente continua investigando até para entender melhor o caso, para conhecer melhor as características da gota úrica do paciente, para saber, né, para saber melhor, né, qual é o grau de comprometimento da gota úrica, não só para determinar se ela está presente ou não, mas também para traçar a severidade da doença, para conhecer melhor, né, as características clínicas, para conhecer melhor o comprometimento em nível de movimento, de função, para se ter um diagnóstico fisioterapêutico mais correto, não só para fechar o diagnóstico clínico, mas para se ter uma ideia mais exata do diagnóstico fisioterapêutico, consequentemente, para conseguirmos pensar melhor nos objetivos da fisioterapia e no plano de tratamento a ser aplicado no paciente com gota úrica, tá? Sim, sim, por isso são chamados de critérios maiores, Vitor, né? Porque eles têm mais peso. Então, como são duas coisas que costumam estar presentes nos pacientes com gota úrica, então, se a pessoa tiver uma dessas manifestações maiores, ela já é diagnosticada com gota. E caso ela não tenha nenhuma das duas manifestações maiores, o que é pouco provável, ter gota e não ter nenhuma manifestação maior, ela precisaria de pelo menos 6 das manifestações menores, tá? Mas pelo menos 6 das menores, quando não se tem nenhuma alteração maior destas duas. Quais são as duas manifestações maiores? A confirmação, não suspeita, a confirmação da presença de tofos via biópsia e a confirmação também da presença de cristais de urato monossódico no líquido sinovial, né, na parte intraarticular, dentro da articulação, durante a vigência da crise. E essa confirmação da presença de cristais de urato monossódico no líquido sinovial ocorre por meio de punção, ocorre por meio de análise do líquido sinovial no microscópio, tá? Então, vejam, né, para fazer esse diagnóstico completo, né, desse critério, a partir desse critério do Colégio Americano de Reumatologia, né, para a gota úrica, a gente precisa de uma anamnese, a gente precisa de um exame físico detalhado, mas não para por aí. A gente precisa de biópsia, a gente precisa de punção, a gente precisa de exame laboratorial, né, foi falado em hiperuricemia, a hiperuricemia, o excesso de ácido úrico no corpo, é identificado em exame de sangue. E precisamos de radiografia também, porque tem duas alterações radiográficas a serem avaliadas nesse critério que poderiam ajudar a identificar uma gota úrica. Então, precisamos de uma série de exames complementares, precisamos de uma boa avaliação clínica, uma ótima anamnese, um bom exame físico, para determinarmos a partir desse critério se a pessoa tem ou não gota úrica. Em relação ao tratamento fisioterapêutico. Como vocês viram, a doença ela tem 2 momentos bem distintos. Tem aquele período de inflamação aguda, que é o período da crise, que é o período da artrite gotosa aguda, né, que foi falado nos estágios clínicos da doença, em que o processo inflamatório é significativo e os sinais inflamatórios são significativos. Nesse momento, a articulação está deste tamanho, né, a articulação ou as articulações envolvidas, afetadas, elas estão bem inflamadas, e com isso elas estão bem edemaciadas, elas estão muito dolorosas, o movimento dessa articulação ou dessas articulações fica muito comprometido. Gente, não é momento para se fazer
fortalecimento, exercício de alongamento, exercício proprioceptivo, treinamento de marcha, isso a gente deixa para depois. Enquanto a pessoa está na crise da gota úrica, na crise do processo inflamatório articular, a gente precisa sugerir repouso e aplicarmos técnicas fisioterapêuticas capazes de controlar o processo inflamatório. Então, a gente vai recomendar o repouso e aplicaremos crioterapia, aplicaremos aparelhos que são capazes de reduzir o processo inflamatório, de reduzir a dor, de reduzir o edema da articulação. Posteriormente, quando a pessoa entrar naquele terceiro estágio clínico da gota intercrítica, ela tem um controle do processo inflamatório, então ela não tem mais inflamação, a inflamação foi significativamente reduzida, e ela não tem mais os sinais flogísticos, os sinais flogísticos são bem menores. Então, agora é o momento de combater as demais restrições e limitações geradas pela gota úrica. Agora é a hora de fazer fortalecimento muscular para combater uma fraqueza muscular. Agora é a hora de fazer mobilização articular para se retomar a mobilidade da articulação, né? Uma vez que o movimento da articulação fica comprometido pelas recorrentes inflamações a que a articulação é submetida. Agora é a hora de fazer treinamento sensório-motor para recuperar a propriocepção da articulação. Agora é a hora de pegar esse paciente com artrite pela gota em articulações do membro inferior e fazer um treino de marcha, né, para readequar, para corrigir a marcha. Agora é a hora de pegar esse paciente que tem gota úrica na coluna vertebral, e isso é possível, não é muito comum, mas é possível, e fazer posturas da RPG, aplicar técnicas que vão combater os desalinhamentos posturais provocados pela adoção de postura antálgica, provocada pela dor, provocado pela inflamação, pelos comprometimentos diversos da gota úrica, tá? Então, esses são os dois momentos. Vejam que os recursos fisioterapêuticos são bem distintos nessas duas fases, né? Então, enquanto está na crise, muitas vezes a pessoa é hospitalizada, ela fica quietinha no hospital, fica alguns dias no hospital, mantendo repouso, tomando medicação e recebendo essas técnicas fisioterapêuticas que controlam inflamação, dor e inchaço, edema. Mais tarde, saiu do período de crise, saiu da vigência da crise, né, do período de inflamação significativa, entrou no período de remissão, então agora é a hora de usar essas técnicas manuais, da cinesioterapia, da mecanoterapia, né, utilizar exercícios de força, fazer descarga de peso. Agora é a hora, né, e não durante a crise de inflamação articular proporcionada pela gota úrica. Só voltando um pouco, eu falei do acometimento da coluna, o esqueleto axial não é frequentemente afetado. A gota úrica prefere as articulações mais distais. Ela costuma ocorrer no cotovelo, no punho, na mão, no joelho, no tornozelo e no pé. Estão vendo que são as articulações mais distais do esqueleto apendicular? Então, do membro superior, cotovelo para baixo, cotovelo, punho e mão. No membro inferior, quadril é menos afetado, geralmente articulações mais distais do membro inferior, né? Assim como as mais distais do membro superior são mais atingidas. Joelho, a incidência é alta, inflamação no joelho acontece muito em pacientes com gota úrica, inflamação no tornozelo, inflamação no pé. E principalmente na primeira metatarsofalangiana. Então, muitas vezes, a gota úrica começa e afeta mais, provoca mais inflamação e talvez futuramente mais degeneração na primeira metatarsofalangiana, lá na base do hálux, lá na base do dedão. E compreendemos que as articulações mais distais são as preferidas porque elas são mais frias. A temperatura das articulações mais distais é menor do que a temperatura das articulações mais proximais, como o ombro, o quadril e as axiais, né, as articulações da coluna vertebral. Então, essas mais axiais, mais centrais, são mais quentes, as mais distais são mais frias. Articulações mais frias teriam uma maior, apresentariam uma maior solidificação, né, havendo a presença de cristais de mononato de sódio no líquido sinovial. Então, mais frias, seria mais fácil acontecer a formação, a deposição dos cristais de mononato de sódio do que em articulações mais quentes. Acho que está explicado por que as articulações mais distais de membros inferiores e superiores são mais atingidas. Perfeito? Então tá bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação nesse momento. Tá? Agradeço muito a presença de vocês.
E depois de encerrar, vocês podem fazer as perguntas de vocês, tá?